Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, né? Tivemos aí no domingo passado aí podemos falar sobre alguns casos aí envolvendo a adoração, né? Alguns aspectos envolvendo a busca de Deus. Podemos sim rever alguns aspectos na questão do na questão da busca. Fica à vontade. Fica à vontade. Vocês conseguem chegar, se bem que a letra é maravilhosa, vocês não vão conseguir ler mesmo. Não estou entendendo a letra. A letra. E nós podemos, sim, rever aí, podendo rever, né, o que nós aprendemos na aula passada, sobre a questão da busca a Deus, e chegamos à conclusão de que devemos buscar a Deus, como diz Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o coração. Podemos também ver alguns aspectos que nos impediam de buscar a Deus, né? De seguir nessa jornada de busca do nosso Senhor, busca de estarmos cada vez mais empenhados, né, em ter um relacionamento mais próximo com o nosso Deus. Podemos enxergar esses aspectos aí. Hoje, há um pouco mais, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, em que a gente vai entender, tá? Como é o nosso Deus. Quais são as características do nosso Deus? Tá? Porque para nós termos um relacionamento com o nosso Deus, a gente tem que entender como ele pensa, como ele age, como ele é, né? Então, nós vamos começar alguns pontos cruciais, tá? Tomando como partido iniciar essa segunda aula aí, e claro, vamos terminar aí na quarta aula, sobre alguns aspectos que eu considero, que o autor considera de extrema importância, para que sigamos de uma forma certa e ordenada essa busca constante para o nosso Deus. Para o nosso Deus. Esse encontro com o nosso Deus. Né? Então, assim, o primeiro aspecto, tá, que o autor cita nesse livro aí, que eu pude observar nesses capítulos que eu estudei, que eu estou dando para vocês agora, é simplesmente o aspecto do primeiro ponto, que seria uma verdade, tá? Inclusive, tá? Que nesse relacionamento de Deus e o ser humano, tá? Existe um fator chamado reciprocidade. Alguém sabe o que significa reciprocidade? Reciprocidade. Por favor, Teresa. Exato. Existe uma troca, né? Existe uma troca. Tinha uma pregadora, acho que do tempo do Pedro não é, da Vanusa talvez não, mas talvez do nosso seja. Que é a Valnice Milhões. Alguém já ouviu falar dela? Essa é uma mulher de Deus. Pastora Valnice Milhões. Você lembra? Ou não, se bobear do Alex, nem deve ser também. É verdade. Ela fala assim, ó. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. O negócio é bem, bem pesado. Isso daí, ela se firma na palavra e se encontra em Tiago. Na primeira parte de Tiago 4:8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Entendeu? Lembrando, tá, que nessa tratativa de reciprocidade, existe um aspecto, tá, que em comum entre as duas partes. Porque a reciprocidade é exatamente assim. É o fato de haver uma troca entre dois indivíduos, né, haver a simbiose entre dois indivíduos que têm suas certas diferenças. E essa reciprocidade os une a ponto de ter um relacionamento. Né?
Então, existe essa questão. Mas esse aspecto principal entre os dois lados, quando a gente está tratando do ser humano e Deus, tá? É que Deus sempre está aberto a ter um relacionamento conosco. Não é? Deus sempre está aberto. Deus está lá. Uma coisa que nós aprendemos na aula anterior, lá em Atos, eu até cito novamente o tio Atos, quando Paulo estava em Atenas, pregando sobre Deus desconhecido, que ele fala que Deus colocou cada um de nós em pontos estratégicos para que ele fosse encontrado. Para que ele fosse encontrado por nós. Entendeu? Então, ele já tem essa predisposição. Quando o homem pecou e houve o rompimento desse elo de ligação com Deus, Deus já começou o processo de salvação ali, no Éden. Em que ele deu o pontapé inicial, ele deu o primeiro passo para restaurar o relacionamento com o homem. E foi dessa forma. Então, Deus sempre está à disposição nesse tratamento de reciprocidade. E ele sempre tem muito mais a oferecer. É sempre assim. Só o que ele quer diante de tudo isso? Que nós o busquemos. Que nós busquemos, continuemos e sejamos cada vez mais interessados em buscar a presença dele, em conhecê-lo cada vez mais, em estar com ele. Tá? E quanto mais você busca, mais você se interessa, mais Deus responde. Corresponde ao seu interesse. Tá? Pode muitas vezes a gente pensar da seguinte forma, às vezes na nossa cabeça de ser humano, nossos galhos, né? Porque o problema e a complexidade de tudo isso não está em Deus, está na gente. Deus não é complexo, Deus é simples. Nós somos complexos. Entendeu? E a nossa complexidade nos afeta a ponto da gente não entender a simplicidade de Deus. Essa que é a situação da coisa. Entendeu? Temos que entender, nós também temos uma visão bem mínima do que é Deus. Se nós não tivermos esse fator de busca, procurarmos nos empenhar em buscar cada vez mais a Deus, a gente tem uma visão mínima. A gente tem uma visão meio voltada para a ficção da coisa, né? A gente pensa que Deus é algo transcendente, é uma força transcendente que está bem longe, que é aquela luz, né? Em que há aquela separação, mas não. O próprio livro de Gênesis fala que Deus criou o homem com a sua imagem e semelhança. Então, Deus ama, Deus tem os mesmos sentimentos que nós. Não tem? Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Só que ele é perfeito. E sua essência, ele é perfeito. Entendeu? E essa busca por Deus, que o homem tem que ter, é exatamente para se parecer cada vez mais com ele. Voltar ao estado original que ele foi criado. Porque quando o homem pecou, ele passou, essa imagem e semelhança que Deus colocou nele, tá? Se maculou pelo pecado. Então, o relacionamento de Deus é mais para essa questão, para cada vez nos parecermos com ele. E engraçado é que o autor aqui, ele citou 2 Timóteo 2, de 11 a 12. Se alguém puder ler, 2 Timóteo 2, de 11 a 12. Ele também cita esse texto em que ele coloca, baseado nele, o fator de reciprocidade. 2 Timóteo 2, de 11 a 12. A nossa fiel é essa. E se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará.
Olha só. Quando existe esse fator de reciprocidade da coisa, você vê que o que ele tem a nos oferecer é muito melhor do que a gente tem a oferecer para ele. Ó, se nós morrermos com ele, também com ele viveremos. Então, muitas vezes esse fator de busca envolve sim um certo sacrifício da gente. Não adianta falar que por extrema e constante magia nós nos sacrificaremos, nós faremos com prazer determinadas coisas para que Deus nos dê algo em troca. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O fator de morrermos com Ele, tá? Implica em morrermos para nós mesmos. Para podermos viver com Ele. Se morrermos com Ele viveremos. Por Ele, com Ele viveremos. E da mesma forma, tá? Se preservarmos também, se com Ele nos preservarmos, também com Ele reinaremos. Ou seja, o que Ele tem para nos oferecer é muito maior do que aquilo que nos faz a gente se sacrificar. Tá? A primeira verdade que o autor fala é isso. Existe uma reciprocidade, tá? E o fator de entrega de Deus nessa reciprocidade é mais valioso e tem mais valor do que o nosso fator de entrega. Certo? O nosso fator de entrega. Porque o que a gente tem que entregar para Deus nada. Vamos ser sinceros, Deus tem tudo. Mas aí, no decorrer dessa nossa aula, vocês vão entender que o fator de entrega nosso, tá? Por mais que não seja, para Deus não seja muito valioso, porque Deus é o Senhor de tudo, né? A gente vai entender o que realmente Ele quer de nós. Tá? O que realmente Ele quer que nós façamos. Tá? O segundo ponto, a segunda verdade aqui, tá? Que o fato da gente ter essa questão da reciprocidade, que muitas vezes essa questão da reciprocidade pode nos gerar determinadas dúvidas, tá? Inclusive, sobre isso que eu vou falar agora, que de repente pode deixar a gente meio bugado. O amor de Deus, tá? É imutável. O amor de Deus é imutável. Ou seja, o amor de Deus não entra nessa reciprocidade. Não muda. A gente pensa da seguinte forma, né? Se há uma reciprocidade, eu vou ter que fazer e me sacrificar para que Deus me ame. Isso é um pensamento que a gente tem, muitas vezes, quando nós não adquirimos tanta maturidade, quando nós estamos iniciando a nossa vida, né? Isso, muitas vezes, até como filhos, para com o nosso pai, né? O que eu faço para que meu pai me ame? Não é? Então, a gente tem muitas situações dentro da igreja, ou até fora dela, que as pessoas costumam buscar, nessa busca por Deus, costumam se sacrificar pelo amor de Deus. Eu acho que muito também da cultura, né? Exato. Até do próprio catolicismo, né? Uhum. A penitência, a questão de abrir mão para alcançar o favor de Deus. Exato. Vou fazer um propósito aqui, um sacrifício para... Exato, exatamente. Tem aquela questão também que a gente tem muita filosofia histórica, né? Histórica e epicurista nisso, né? Que existe aquela questão do platonismo, né? Do auto-sacrifício para chegar a Deus. Aí você vê muita aquela, assim, puxando um pouco para aquela questão católica, né? Algumas ramificações que ficam se chicoteando, né? Porque a carne é mal, mas o espírito é bom, então vamos fazer um sacrifício para a carne para que o espírito celebre. A autoflagelação.
É isso mesmo. Então, são visões que foram maculando o cristianismo e foram tirando a visão que Deus colocou no coração para que o homem o buscasse. E exatamente, o homem, muitas vezes, ele tende a se sacrificar pelo amor de Deus. Mas o amor de Deus, que é uma verdade absoluta, tá? Que tem que ficar em nossos corações, é que o amor de Deus é imutável, independente do que a gente faça. Tem até aquela frase, né? Não há nada que você faça demais que faça com que Deus te ame mais, e não há nada que você faça de menos que faça com que Ele deixe de te amar. Vai ganhar, viu? Exato, ele vai ganhar. O amor de Deus é imutável. Por que o amor de Deus é imutável? Aí a gente vai botar aí uma aula de teologia na situação. Tá? Porque ele decidiu que o amor dele é imutável? O que vocês acham? É uma decisão dele? Porque Deus é amor. Lindo. Exatamente. Porque Deus, o amor faz parte de Deus. É a essência de Deus. Ó, eu coloquei aqui uns pontos. Vocês se lembram vocês sabem, né? Quais são os atributos morais de Deus? Os atributos morais de Deus é aquilo que já está em Deus. Só que eles são voltados para o relacionamento. Tá? Vocês, vamos. Então, para anotar aí. É teológico a coisa, né? Atributos morais de Deus. Vamos lá. É conhecimento, certo? Conhecimento. Bondade. Santidade. Amor. Justiça. Verdade. E soberania. São os atributos morais de Deus. Tá? Esses atributos, eles já estão em Deus. Independente de ele achar por bem ou não. Ele nunca vai achar por bem ou não. Isso ele nunca vai definir. Por quê? Porque isso daí, quando nós temos um atributo, quando é algo nosso, quando é nossa essência, a gente faz sem pensar. A gente simplesmente faz. Então, Deus, dentre os seus atributos, ele tem o amor. Ele tem o amor. Tá? Nós, por temos essa característica do pecado, esse atributo que o Espírito Santo, que Deus está cada vez mais trabalhando em nossa vida, até que nós, sim, possamos chegar a característica de Jesus extrema e completa que será na glória, tá? Mas esse trabalhar de Deus em nós está fazendo com que nós sejamos restaurados a estatura do homem criado por Deus, tá? Aquele homem original, para que o amor, a justiça, a verdade, a soberania, conhecimento, bondade e santidade já esteja em nós. E que tudo isso, a gente não precisa mais escolher entre sim e não, mas sim faça parte da gente. É que nem aquela história, né, que a pessoa faz porque faz por mal de você. Aquele pessoa que não gosta de você, sabe? E te faz um monte de coisa. Mas na hora de estender a mão, você vai lá e estende, você fala, como eu sou idiota. Entendeu? Não é isso. É que tem a mudança, isso daí está começando a fazer parte de você. E você não tem que ficar chateado por conta disso, porque isso daí é algo que vem de Deus. Significa que Deus está te transformando. Entendeu? Então, a verdade é essa. Só que o problema, tá? Essa questão do amor de Deus ser imutável,
está gerando um problema muito grande também entre os cristãos. Vocês já ouviram falar daquela frase? Ah, independente do que eu faço, Deus me ama. Então eu não preciso buscar. Beleza, né? Eis a questão. Vamos voltar ao assunto pai e filho aí. Tá? Inclusive, até o autor fala esse negócio, Alex deu livro, ele sabe. Seu filho tirar nota ruim na escola. Perdão, tirou nota de matemática, só para lembrar. Isso aí. Perdão, tirou zero em matemática, pode ser com o Carlos Pedro, tá? Também, isso aqui já. É. Isso daí não faz com que o Carlos e a Tereza, ou eu e a Bruna, amemos menos os nossos filhos. Agora, eis a questão. Se os nossos filhos sabem que a gente ama eles incondicionalmente, se a gente falar, né? Porque tem essa questão da constante busca. Agora, eis a questão. Eles querem nos agradar ou não? Sim. Se eles querem nos agradar, eles que tratem de estudar, né? De tirar boa nota. Isso não muda o fato de nós os amarmos. Nós não vamos amar menos eles por conta disso. Mas, eis a questão. A reciprocidade está neles também honrarem o pai e a mãe, se eles querem nos agradar. Entendeu? Então, nada muda o fato de que Deus nos ama. Agora, eis a questão. Nós queremos agradá-lo? E a gente só vai conseguir agradar a Deus a partir do momento que a gente começar a entender como esse Deus quer que a gente o agrade. A conhecer cada vez mais a Deus. A reciprocidade é essa. Eu só vou conhecer o Carlos e entender mais ele quando eu estiver caminhando com ele. Entendeu? A irmãzinha também. Tem um conceito, né? Eu acho que se chama hipergraça, né? As pessoas hoje, em relação ao que você falou. Não importa o que eu faço, o estilo de vida que eu tenho, Deus vai continuar me amando de qualquer forma. Sim, Deus vai me amando. Mas não é porque é de graça que foi de graça. Exato. Houve um preço de sangue, um preço muito alto. Deus pagou seu próprio filho na cruz para que hoje nós pudéssemos ser novamente estar reconectados com ele. Então, é um preço de sangue. Exato. Então, como você falou, agradar é importante. Deus não quer dizer que ele tenha filho predileto, mas eles têm aqueles que são mais achegados. Exato. Deus não vai deixar ele amar fundando o ciclano, ele vai amar os dois. Mas é a mesma coisa. O pai que tem 2 filhos e tem sempre aquele filho que às vezes é mais próximo, que se preocupa, que liga. O pai não vai, mas ele vai se agradar das suas atitudes diante daquilo que ele espera que o filho faça. Né? Exatamente. Esse negócio dele, às vezes ele é ruim na matemática, seria ruim, mas às vezes as matérias ele não sabe. Não, apenas isso aqui, que é ruim na matemática. Esse aqui são matemática. Esse foi surpresa, mas esse foi. Crucificando. Não, estou brincando. Sabe, das dificuldades de matemática, ele tinha. Eu também nunca fui muito bom. Então, tudo certo. Mas a questão não é o ser. A questão ali, por exemplo, Pedro, eu tirava 10 no primeiro de matemática. E nesse ele tirou 0. Então, não é a questão de ser bom ou ser ruim. É a questão de querer ou não querer. É esse o problema. É querer fazer as atividades, é querer estudar, é querer participar ou não. Né? Que é o ponto da aula. É o ponto da aula. E mais uma coisa aqui, em relação a isso, né? Como é que a reciprocidade de Deus é imutável, o amor dele é eterno por todos nós, igual por todos, somos criação dele. Queremos melhorar? Sim. Afastar-se dele ou não, né? Faz parte da gente também. Mas, assim como os pais, né, querem que os seus filhos o melhor, essa parte, quando a gente alcançar o conhecimento, a bondade, a santidade, o amor, a justiça, a verdade, a soberania, a gente vai estar na glória. Na glória. Na glória. Só que,
Mas só melhor. A gente vai Só melhorar. que assim, a gente está aqui para tentar isso. Para tentar. Né? Agora, quando você. Uma coisa que eu ia falar, fugiu, mas assim, o que Deus quer para a gente é essa elevação, né? Nesse sentido. Ele quer que a gente seja da moral com ele. Elevação moral. Só que a elevação moral que a gente consegue alcançar não deixa ele, não faz com que ele não nos ame por falta dessa elevação. Não. Mas, se a gente conseguir em qualquer uma delas, uma melhora que seja, é aquilo que a gente quer para os filhos da gente. Entendeu? É a melhor, é o bom, é o saudável, é o Exatamente. correto para que tudo te vá bem. Exatamente. Por quê? A nossa visão diante dos nossos filhos é uma visão um pouco mais ampla. Nós já passamos por tudo que eles passaram, Não é? mas eles ainda não passaram por que a gente passou. Então a gente tem uma visão um pouco mais elevada do que os nossos filhos, é o que é correto por conta da nossa vivência. E Deus, mano, a gente está falando de Deus, né? Então ele sabe o que é melhor para a gente. Foi até o que a gente falou no início na primeira aula. Deus, ele quer que a gente não está interessado no que a gente tem a oferecer. O que a gente tem a oferecer, ele já tem, ele pode ter. Ele está interessado que a gente esteja próximo dele, porque isso é melhor para nós. Isso é melhor para nós. É exatamente essa que é a questão da coisa. A terceira verdade aqui que o escritor coloca, tá, é que essa definição da reciprocidade do nosso relacionamento com Deus, tá, depende de quem? De nós. Externaliza, Vanusa. De nós. Cada um de nós. Então, cada um de nós depende de nós. Cada um de nós é responsável pelo relacionamento com Deus, por aumentar, por diminuir. Existem níveis de relacionamento com Deus. Existem aquela questão da profundidade. Entendeu? Alguém pode ler para mim? Eu preciso de duas pessoas aqui. Primeiro, quero que alguém leia para mim Apocalipse 22, de 1 a 2. Agora o bicho vai pegar. Agora, ó, tá até deixando cair aquele negócio aqui. Sabe, filho? 22 de 1 a 2. O anjo também me mostrou o rio da água da vida. É brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as folhas servem para curar as nações. Olha aí, ó. Apocalipse fala de um rio que flui do trono de Deus, que vem uma água, que é uma água da vida. Essa beleza, que ele é responsável por dar a vida, por promover a cura, pela manutenção do povo de Deus, pela manutenção de tudo aquilo que Deus cria. Tá? Agora eu quero que alguém lê Ezequiel 47, de 3 a 5. Essa outra, vai rolar outra música aí, Alex, que eu sei. Ezequiel 47, de 3 a 5. Ezequiel é um profeta que Deus mostrou para ele algumas visões apocalípticas, assim como Daniel. A gente pode colocar tanto Ezequiel como Daniel como livros apocalípticos, tá? E que suas profecias remetem exatamente ao livro do Apocalipse. Motivo pelo qual, tá? Naquele período de João, naquele período neotestamentário, muitos livros de Apocalipse surgiram, tá? De N escritores. Mas para você
incluir esse livro na Bíblia, teve sim uma métrica. Primeira métrica foi João que escreveu. João foi um discípulo que andou com Cristo. Segunda métrica, tá? O fato de tudo aquilo que João ter profetizado, ter recebido, tá? Ter sido remetido exatamente, ter retornado exatamente a esses profetas, Ezequiel e Daniel, e eu não sei se tem mais algum profeta, mas eles profetizaram tudo aquilo que João pôde presenciar no livro de Apocalipse. Tá? Então, alguém lê aí para mim? 47, de 3 a 5. Tem que ver? Por favor. Posso apagar aqui? Pode. Desculpa. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Lê o início só. O 5, o 3? Você começou isso. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Tá. Não tinha nada a fazer agora, mas tudo bem. O que acontece? Aí Ezequiel, Deus entregou essa profecia de Ezequiel sobre o rio que fluía do trono de Deus, que foi o que a gente leu lá em Apocalipse 22, de 1 a 2, que é um rio com águas que provém de Deus. Ou seja, essas águas, elas purificam, elas curam, tá? Elas são consideradas a água da vida. Agora, eis a questão. O que Ezequiel está remetendo aqui, que foi entregue para ele, é que existe o rio. E o rio tem tudo isso. Certo? Agora, qual medida e profundidade você vai entrar nesse rio? Entendeu? Eu posso ir sozinho. Exato. O rio, tá? O rio, tá? Ele representa, sim, o nosso índice de relacionamento com Deus, de absorção daquilo que Deus tem a nos oferecer. Aí eu fugi da câmera. A nos oferecer. Tá filmando. A nos oferecer. Só aparece eu com uma barriga. A nos oferecer. Essa que é a questão da coisa. Entendeu? O rio não vai para você. Você vai até o rio. Né? Aí você tem aquela parte que o cara vai até a canela, até os artelhos, né? Até o tornozelo, depois vai subindo, chega uma profundidade que o cara não consegue mais encontrar o pé. Aí ele vai ter que nadar. Correto? Só que aí, quando você puder nadar, você já vai estar com uma maturidade suficiente para você poder nadar. Tem todo um conhecimento. Exatamente. Querer se jogar ali também. Exato. Então, cabe a cada um de nós. Claro que existe um processo, tá? Que você se converte, que você vai andando e vai cada vez, o correto é você ir cada vez mais no fundo desse rio. Por quê? Porque esse rio tem muito a nos oferecer. Tem muito a nos oferecer. Então, vai da medida, puxando a questão da reciprocidade, que nós, à medida em que nós vamos mergulhando, nós vamos entrando nessa água, nós vamos adquirindo mais conhecimento, adquirindo mais maturidade, nós vamos compreendendo mais esse Deus que nós servimos, tá? E da mesma forma que a gente compreende esse Deus que nós servimos, nós compreendemos muitas coisas que acontecem ao nosso redor, que muitas vezes nos causam dúvidas. Tudo na Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta para tudo.
E a compreensão e esse relacionamento, essa busca com Deus, estar mais próximo de Deus, muitas vezes até nós conseguimos resposta para os nossos pontos de dúvidas. Até sobre nós mesmos, né? Até sobre nós mesmos. Aí a gente vai entendendo que aquilo que eu falei no início da aula, o complexo é a gente. Porque Deus é cada vez mais simples. E esse simples, a gente tem que batalhar para a gente entender. É um negócio meio doido, né? Aquilo que Paulo até fala, né, do miserável homem que sou, né? Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Né? Mas aos poucos, Deus vai nos dando a capacidade de busca, de entendimento, de conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer é colocar os primeiros pés na água. Os primeiros pés no rio. Tem aquela música do David Timon, né? Existem águas que dão-nos a ter. É sobre essa profecia. Tá? Então, vamos iniciar essa caminhada. Esse ano pode ser um ano de virada para a gente. Isso daí não é só para nós que estamos aqui, para a igreja toda. Deus quer fazer uma boa obra na vida de cada um de nós. E aquele que começou é fiel para completar. Entendeu? Deus quer fazer uma boa obra na vida da igreja, na vida desse mundo. Se realmente o evangelho, como ele é impactante, sim, nós se realmente tornarmos ele impactante, fazer com que as pessoas conheçam, talvez a gente até mude a estrutura desse mundo, que é um pouco injusto. O conceito de justiça de Deus é o conceito certo. Entendeu? Porque a gente tem tanto evangélico aqui e esse mundo continua do mesmo jeito que está. Toda a diferença, né? Exato. Às vezes a questão é o fator de busca que a gente tem que ter por Deus. Exato, cara. Exato. E tem cada vez mais gente ainda que conhece a palavra, que quer usar a palavra para o benefício próprio. Mas não quer buscar a Deus para entender o que Deus quer da nossa vida. O que Deus quer da sua vida. Exato. Exatamente. Aí a quarta e última verdade aqui, vocês podem até achar estranho. Eu, assim, é um meio popular que a gente fala, como a pessoa pensa dessa forma. Eu até falei sobre a questão do amor, você vai falar, pô, mas o negócio está meio desfocado, tá? É que Deus quer o nosso coração. Nossa, que coração. Coração bonito, né? Nossa, bonito. Eu sirvo para ser desenhista. Eu sou até mais, desenho até melhor que o pastor Ricardo. Se tivesse, eu queria ficar doido. Não, né? Fica para essas coisas, não. Deus quer o nosso coração. O que vocês acham disso? Eu quero ouvi-los. Exatamente. Exatamente. Porque o pessoal fala assim, não, mas Deus não quer só o nosso coração. Você fala que Deus quer só o nosso coração, é um negócio meio simplista, né? Deus quer a nossa vida. Mas, gente, a questão é a fonte. Tem outro louvor aí, né? Tem outro louvor aí, né? Dá-lhe o coração. Exatamente. Deus quer o nosso coração para que Ele transforme o nosso coração. Você é igual mesmo. Segundo o nosso coração, muda o nosso primeiro. pensamento. Essa palavra séria, esse escroto, mas ele é assim, ó. Pode ser. Não. Ele vai controlar tudo na minha vida, mas tudo, né? E aí eu fico com uma coisa que eles falam ali, e aí eu vejo a maldade do homem. Você falou que isso é graça, né, cara? Pô, mas para que eu preciso entregar até meu coração se ele vai gostar de mim de qualquer jeito, entendeu? Então, eu acho que o homem ser tão maldoso, tão inescrupuloso, acho que seria a palavra melhor, que ele fica colocando esses limites aí. Dentro dele, dentro do pensamento da sociedade, eu acho que fica ali
criando amarras Uhum. para que a gente não consiga chegar a essa plenitude. Né? Sei lá, vocês querem, né? Plenitude. Poxa, mas eu tenho que pegar o meu coração. Ele vai fechar minha vida por completo, né? Vai controlar tudo. Quando, na verdade, é isso. É isso. O medo que eu acho que o ser humano tem é de perder o controle, né? Perder Você fala assim, não, mas isso aqui eu já não vou mais poder fazer, mas eu gosto de fazer isso aqui. Então eu vou ter que parar de fazer isso aqui porque Deus vai ter porque vai contra, exato. E aí não é uma perda, é um ganho, né? A matemática do reino é assim, quando você perde, você ganha, né? O homem que não quer perder, eu não sei se quando você estava falando aqui desse dá em troca, tá? O homem não quer perder nunca o poder de você ganha. Exato. Mas depois, como é que eu vou poder cobrar E isso? você quer que eu te fale uma coisa mais, não? O homem, ele quer ser servido, cara. Nessa necessidade. Não, né? Porque assim, Eu vou amar Deus e não vai dar nada em troca, né? Olha, exato. Se Deus não der eu vou fazer a gente por ele. Fala aí, João. Eu tenho um amigo, gosto dele, mas a gente tem uma divergência. Ele falou assim, você é cristã, né? Você é crente, não é isso? Aí ele perguntou assim, como que a gente precisa de Jesus para chegar a Deus? A gente pode ir direto a Deus, não precisa de alguém para intermediar. Mas eu não sei responder também. Eu não sabia responder. Ele falou, vem participar das aulas para você ter argumentos, né? Porque eu não sei. Aí essa é uma questão que eu estou procurando conhecimento dele. A segunda essa semana, tem um trabalho lá na empresa, aí ele falou, eu não sou de religião nenhuma, mas não gosto de debater. E estou comendo. Aí ele falou assim que ele era de uma igreja lá de Suzano, e que era longe da casa dele, porque a esposa dele cantava, ele ficava no som, eu já falei, fica o som em cima, estou cantando. Aí ele falou, e o meu sogro participava de alguma coisa tocando. E aí a gente não tem dízimo, porque não estava dando. Aí e deixou a gente no banco por conta disso, e pediu que, se estava muito difícil, que eles fossem na igreja mais próxima da casa dele, para não indicar. E o dinheiro de investir de carro, eles mais nessa igreja. Aí ele entendeu que o pastor estava contando ele se retirar da igreja, eles pararam de ir para o cara. Aí eu falei, nossa, é muito sábio, né? Ele falou assim, o dízimo é do Velho Testamento, nem é do Novo. Aí eu... Nada, você acha que nada do Velho Testamento se aproveita? Ele, não, então aí você está... Então você está Deus prepara essa história. Você está... Eu não sei. Sei, Bater, né? Bater, isso aí. Você pode falar para ele, realmente o dízimo é do Velho Testamento. O Novo Testamento manda você dar tudo. Vai ser uma boa. Eu assisti uma aula com ele que falou assim, não reclama. Atos 2. Pode ser pior. Entendeu? Aqui é Atos 2, né? Sim. É Atos 2. A igreja primitiva. Independente de qualquer coisa, mano. Exato. O cara esqueceu do ponto principal, que Deus, que Jesus, não o pastor, não a localidade, né? Não o representante dele aqui na Terra, né? Porque convite para ser da igreja, ou sei lá, de uma outra forma, na verdade ele está ali interferindo no relacionamento de todas as pessoas com Deus, né? Olha só, você pode falar para eles que já vai ter um ardiloso, ele está fazendo os três, está passando da igreja, seja dessa igreja, ou seja de uma outra igreja qualquer. Também achei que ele errou, né? Eu acho que o problema é Deus. Né? Exatamente. Esse quarto e último ponto, ele vai até responder isso daí, da Vanusa, sobre a questão do dízimo.
Porque Do dízimo, do dízimo, exatamente. Sobre a questão do dízimo, vai responder esse papo último ponto aqui. Bom, antes de ser só te cortar o trabalhar, mas acho que tem uma coisa que eu aprendi, né? Tenho aprendido nessa caminhada, é que quando a gente busca uma justificativa para tentar ou dar legalidade ou dar permissão para a gente fazer uma coisa, eu acho que é o ponto, às vezes, do ponto central. A pessoa às vezes está colocando, mas isso é pecado ou não é? Isso pode ou não pode? Está no velho ou está no novo? Na verdade, o que a pessoa quer? Um motivo para pecar. Um motivo para dar, tipo assim, justificativa. Na direita a gente fala que é um pouco de cultura. E a gente Ah, fala da religião, falando da crença como um todo, é um momento de cultura. Quando eu faço esse questionamento, eu estou rompendo com tudo aquilo que você falou anteriormente ali. Você está rompendo com tudo. Né? Quando a pessoa, por exemplo, se afasta da igreja, abruptamente, esse cara, que é a família dele. Na verdade, nem foi ele que questionou. Mas, de certa forma, quando ele questiona também, mas isso é do Velho Testamento, talvez por ignorância, mas ele está agindo de uma forma errada. O pastor está agindo da forma errada do mesmo jeito. Na verdade, os dois ali naquele momento estão rompendo com Deus. Ele questionando o outro agindo de uma forma estranha e desconexa, né? Então, eu acho que você falou mesmo, é o cerne da questão. Quando o homem, aí aquilo que eu estava falando lá da maldade, sei lá, do coração acomodado, ele fala assim, não, espera aí. Pô, Deus, espera aí. Ele quer tentar achar um modo de argumentar. O ser humano é isso. Eu quero, mas ele não assina. O famoso tampar o sol com a peneira. Pacificar. Quando ele estava falando aquilo, porque eles era moço, ele estava mas geralmente eu não quero, cara, não vou comprar. E aí eu acho que ele entendeu assim, você é tão econômica e você dizima, então eu estou esperando você, porque você é um robô, sabe assim? Eu trabalho numa empresa independente. Ah, é? Proprietários são notícias. Aí tem dois histórias, totalmente seis internos. Mas a maioria não foi isso. É indicação de seis. Indicação. Entendi. Não, isso é curiosidade. Gente, vamos responder essa questão aí do dízimo, tá? Eu quero que alguém leia primeiro. João 4, 23. E depois eu quero que alguém leia 1 Crônicas 17, de 2 a 6. João 4, 23. Depois 1 Crônicas 17, de 2 a 6. Show. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Olha aí. Primeiro ponto, tá? A adoração. Busca verdadeira. A adoração. Quando a gente fala de adoração, a gente fala da nossa atitude diante daquilo que Deus representa para a gente. Diante daquilo que, quando a gente fala Deus, a gente fala não só da pessoa de Deus, mas tudo que ela vem carregando consigo. A sua obra, o seu amor, a sua salvação, porque tudo isso compete unicamente a Deus e é dado por Ele a nós. Ok? Quando a gente fala de adoração, é o reflexo da nossa ação diante do que Deus representa para a gente. Ok? Então, aqui, Jesus estava falando com aquela mulher no tanque, estava tirando a água do poço, lá naquele sol escaldante, porque ela não podia estar com outras pessoas, porque ela era uma mulher pecadora. Tá? E a mulher questionou Jesus, você é mais importante do que Abraão, que nos deu, que Jacó, que nos deu esse poço?
nosso pai Jacó que nos deu esse poço. Aí ela falou e questionou Jesus sobre aonde é o lugar certo para a adoração. Se é no monte, porque existem os gentios, existem os judeus, uns falam que é no monte, outros falam que é na Jerusalém. Em Jerusalém. Tá? Então, onde que é? É no Monte Gerizim? É no em Jerusalém? E como é que funciona isso? Aí Jesus falou, chegará ao ponto que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não é no monte, a adoração não é em Jerusalém, não é dentro do templo da Igreja Batista de Assunção. A adoração é no seu cotidiano. É a expressão, tá? Que você, e a sua expressão é a sua atitude diante daquilo que Deus fez na tua vida, diante daquilo que Deus representa para você. Ok? Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que os adorarão em espírito e em verdade. Deus sabe onde estão os verdadeiros adoradores. Exatamente. O que acontece, tá? É aquilo que a irmã falou. Deus não procura a adoração em si. Deus procura os adoradores. Entendeu? Você dá o seu dízimo, tá? Vai beneficiar a igreja, vai ajudar no trabalho, vai pagar as contas, porque a igreja precisa pagar a conta. Precisa? A impressão é que você não paga mais nada, né? Não paga a luz, é de graça também. Salário do funcionário. Exato. Mas Deus quer encontrar em você o real motivo de você estar contribuindo. E esse é o motivo de você estar contribuindo. Eu quero que Deus quer que nós entendamos de que é algo que beneficia o reino, sim, mas beneficia mais a gente. Entendeu? Vamos lá. Vamos em 1 Crônicas 17, de 2 a 6. 2 a 6? Crônicas 17, 2 a 6. A gente vai falar sobre Davi. Vamos lá. Natã respondeu a Davi: faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã. Primeira Crônicas? Primeiro Crônicas. Esse filme da Tenda, né? Da tenda. A gente vai, mandei, desculpa. Essa mesmo, irmão. Vou começar de novo. Por favor. Vou começar Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você quem vai conseguir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, porque você não me construiu um templo de cedro. Certo. Acabou, até eu sei. Peraí, O que está acontecendo aí nessa situação, tá? minha vista já está com tudo. É a máscara, está cobrindo o seu olho? Mano. Aí embaixo. O que está acontecendo aí nessa situação?
Estamos falando de Davi, tá? O homem segundo o coração de Deus. Aí a gente entende por que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Tá? Davi estava lá no palácio dele, todo bonitão, lindo, maravilhoso, naquele templo de mármore e tal. Lá, sentado no banquinho lá, com a uva jogada de lado, né? Ele estava comendo a uva, e todo preocupado. Como pode eu, simples homem, ser humano, falho que eu sou, estar num templo suntuoso, descansando aqui na minha sala, assistindo minha TV, meu home theater e tal, e Deus está dentro, e a arca de Deus, porque a arca simboliza Deus. Tá? A presença de Deus, estar dentro de uma tenda. Porque, sim, a arca estava dentro de uma tenda. Quem eu sou para eu estar dentro do templo, da minha casa, de um palácio, e Deus está dentro de uma tenda? Aí Deus veio para Natan. Natan é o profeta. Ô Davi, por acaso um dia eu te cobrei um templo, um palácio? Te cobrei algum lugar para eu estar? Eu estou, desde o período da saída do povo de Israel do Egito, de tabernáculo em tabernáculo. Eu estou em estou em todos os lugares. Todos os lugares. Então, você não precisa criar um templo, um palácio para eu ficar. Porque isso para mim não é nada. Só que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, exatamente pelo fato dele estar dentro do palácio dele, mas ele estar preocupado. Preocupado com Deus, preocupado com as coisas de Deus. Ele estava lá com a ovinha dele lá, mas ele deixou de canto, deixou de assistir o Netflix dele, porque ele estava preocupado com Deus. Ele estava preocupado com as coisas de Deus. Por quê? Porque ele amava esse Deus, a representação desse, estar no tabernáculo, estar próximo de Deus. Ele amava. Isso para ele era tudo. A ponto de, em Salmos 27, alguém lê Salmo 27 aí? Exato. Inteiro ou só o verso que eu falo? Inteiro. Ah, desculpa. Não sei não. Peraí. É Eu peguei o versículo. Ó, Salmo 27, 4. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei. Eu vou entrar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Exatamente. Davi tinha ânsia, não de estar no domingo, de estar num dia, de estar no outro. Davi tinha ânsia por estar todos os dias da vida dele na casa do Senhor. E a casa do Senhor, por ser uma simples tenda, sim, podia ser, naquela época, um tabernáculo que você ia, você prestava adoração, tinha todo o seu ritual. Mas a casa do Senhor que Davi estava falando é de poder estar próximo de Deus todos os dias. Entendeu? Seja dentro do tabernáculo, seja dentro do palácio dele, estar próximo de Deus. Entendeu? Tanto é que Deus falou, eu não quero castelo, meu. A tenda para mim tá bom. Porque o que vale a pena para a vida não é aquilo, o resultado daquilo que se oferece a Deus. Entendeu? E sim, o motivo que te leva a ofertar a Deus. Isso daí, vamos puxando a sardinha para o rapaz do dízimo lá, tá? Pode ser que era um momento que esse pastor não teve a sabedoria. Sim, ele teve o coração bom, esse pastor, para com ele, teve. Mas ele não teve a sabedoria de entender o momento exato que ele estava vivendo. Nós não estávamos falando do mar, do rio de Deus. Esse rapaz do dízimo, ele não estava aprofundado no rio de Deus. Ele só estava com o tornozelo molhado ainda.
E ele não está entendendo, não conseguiu entender que o fato não é você dar o dízimo. O fato de que Deus, o que Deus quer de você é o que te leva a dar o dízimo. Entendeu? Você está dando dízimo por uma obrigação? Ou porque você compreende que a obra de Deus é tamanha e tão grande que você sabe que existe a necessidade de você suprir determinadas faltas contas que a igreja tem que pagar ou fazer obra social porque precisa, tem gente que precisa, porque Deus está sustentando essas pessoas através daquilo que você está dando, porque você está engajado, entendeu? E que isso daí, o fato de você contribuir, não é algo que só beneficia quem está recebendo, mas sim a si próprio, porque é uma tratativa de Deus com você. Você está entendendo? Então, assim, você dá o dízimo, não é porque você tem obrigação de dar o dízimo. Você dá o dízimo porque Deus, aos poucos, você está cada vez mais buscando a Deus para que Ele faça você compreender a importância que o reino dele tem e que ele tem para você, e que o dinheiro que você dá ou que você tem não é nada comparado à importância dele. Entendeu? O fato de dar tudo é isso também. É você disponibilizar aquilo que você tem em prol das coisas de Deus. E compreender que aquilo que você tem não é seu, é de Deus. Você é mordomo. Entendeu? E aos poucos, você só vai compreender isso, coisa que ele ia compreender, se ele não tivesse saído e tivesse cada vez ido mais profundo dentro do rio de Deus, a ponto de estar nadando. Entendeu? Aí sim ele ia compreender que o fato do dízimo dele não estar dando dízimo é algo que não beneficia, não deixa de beneficiar o reino de Deus, porque Deus é infinito. Deus, ele sustenta por si só cada coisa. Se ele não sustenta, não vai sustentar a igreja dele, mas é uma tratativa sua. Deus quer que você compreenda isso. E isso não é só o dízimo, que nem Davi. Davi não é o ponto de estar querendo construir, não é o templo em si que ele ia construir para Deus, e sim a preocupação dele pelo fato de Deus estar lá, numa tenda, enquanto ele estava bem, num palácio. Quem eu sou e quem Deus é? Davi era um rei. Cá para nós, somos um dos maiores reis de Israel. Davi era um rei. Mas quem era ele diante da presença de Deus? Para ele merecer um castelo e Deus merecer uma tenda. Mas aí Deus colocou na cabeça, colocou Davi no lugar dele. Davi, tá boa, você não está entendendo quem eu sou. Você não está entendendo quem eu sou. Eu sou muito mais além do que seu castelo. Eu sou muito além do que o seu castelo, meu querido. Aqui é a mesma coisa de Jó, né? Que Jó reclamou, questionou Deus de tudo. Ô Jó, na boa, meu. Antes desse mundo existir, eu sou. Mas aí quando Davi fala assim, é porque ele não está se sentindo merecedor? Sim, porque ele está preocupado. Exatamente. Mas aí Deus responde, não, você merece, porque você é meu filho, pode cair. Não. Foi. Ele está falando assim, Davi, você está preocupado à toa. Você tem que me entender. Eu falo de coisas terrenas. Exato. Deus que é o pior. Aí, ó, exato. Tudo a ver. Você tem que me entender, querido. E você só vai me entender a partir do momento que você começar a caminhar comigo. E ele caminhava. Ele caminhava. Ele era. Teve seus pecados. Superou um pouquinho. Né? Mas, meu, nossa, você tem que me entender. E tanto tempo de caminhada, falou, mano, Natan, fala pro cara aí, ó. Abre o olho dele que o cara é homem segundo o meu coração aí. Cadê o coração dele? Voltado mesmo pro verdadeiro aspecto da coisa. A verdade é a seguinte, gente. A gente não tem que viver a igreja só pelo fato de estar cumprindo uma regra, um protocolo. A gente tem que entender que nós fazemos parte desse todo.
E esse todo não foi instituído por homens, foi instituído por Deus. Então você dá o seu dízimo porque você crê em tudo isso. Porque Deus te faz crer que o importante, tá, é o reino dele. Em detrimento, né? Eu não sei usar muito bem essa palavra de detrimento, assim, por conta do seu dia a dia, por conta do que é seu. O que é mais importante? O problema hoje é que virou, na verdade, em torno desse assunto, principalmente de dízimo, questão financeira, muitas igrejas, muitas pessoas se apoderaram dessas informações para benefício próprio, né? Exato. Aí vieram com questão, se você não der o dízimo, você não vai repreender tal situação, não vai progredir. Se você não der o seu dízimo, Deus não vai fechar a porta que ele diz lá. E aí as pessoas, de forma errônea, aprendem, passam essas informações incorretas, mas esquecem de Deus que é o nosso coração. Né? Não é se eu dou 10%, 8%, 10%, 20%. Deus, ele quer isso tudo naquilo que você prosperou. Quando fala de dízimo, pensando no décimo no Antigo Testamento, usa essa palavra dízimo porque é a 10ª parte, né, das colheitas. Mas aí, aplicando no Novo Testamento, é como se fosse uma base de cálculo. Mas para que você entregasse ali para contribuir. E cá para nós, uma base de cálculo justa. Justa, 10ª parte. Você pega o texto de Atos, eles vendem uma propriedade, eles entregam tudo aos pés dos apóstolos. Eles não deram o dízimo da venda que eles fizeram. Eles deram tudo. Eles deram tudo para a igreja. Então, o coração, até no livro ele fala o exemplo de Caim e Abel, né, que é sobre a oferta de cada um deles. Cada um deu uma oferta, e Deus, ele diz que se agrada daquele que está ofertando e da sua oferta. Porque Deus se agrada do coração daquele que está entregando, sabe? Não somente outro exemplo da oferta da viúva e dos religiosos. A viúva dá a moeda e os religiosos entregam tudo aquilo lá, tipo, total dinheiro. Deus se alegra com a viúva, porque ela entregou aquilo que ela tinha, tendo fé do que aquilo que ela estava entregando estava tendo impacto. Então, tipo, é muito mais profundo do que somente, vou dar os 10% para o cálculo aqui certinho, estou entregando, estou abençoado, não vou ter problema, não vai quebrar mais nada em casa. Eu acho que é muito além. Isso é um assunto para contar igual imposto de renda. Certo. De absurdo e acham que o dízimo, a oferta, ela é uma declaração de imposto de renda. Que você vai pegar o que entrou, o que saiu, o apurado. Entendeu? O cara trabalha o dízimo como um contador. Não, você não pode olhar com esses olhos. Né? Você tem que olhar com outros olhos. Você tem que olhar com os olhos do coração. Se você entregar o seu coração, você vai saber exatamente o que é. É que nem Ananias e Safira, né? Quem não tem nada. Quem não tem o dízimo? Quem não Não tem. Não trabalha, não tem como manter Deus uma mente. Não está entregando o dízimo dele através da oração. O seu Através do coração. Através da entrega. Qual é a necessidade do reino e o que você pode contribuir? O Ananias e Safira. O cara vendendo uma propriedade. Eles mentiram. Mas com certeza aquilo que eles entregaram não foi pouco. Deus não se alegrou. Sim. Deus não se agradou deles. Porque a atitude que eles estavam fazendo, na questão de reter, levando em consideração a situação da coisa, é porque o que eles estavam dando forçado. E o coração deles não estava naquilo. Não estava naquilo. Mas se fosse assim até hoje, não entregou, não entregou. Imagina, eu vou ser sincero, eu já tinha morrido. Ixi, Posso falar, é uma realidade. Eu já pensei dessa forma. Quem nunca? Eu já tinha morrido. Entendeu? Então, esse é o problema. Ele não teve maturidade para entender, porque ele não tinha maturidade. Esse pastor não soube placar. Não soube compreender. O pastor falou desse jeito. Porque pelo que eu entendi, eles ficavam longe. Aí para trazer outros instrumentos, eles ficavam todos os dias. E eu não sei como é o gasto de gasolina, né? Então, assim, perto de cima. Então, mas o que o pastor está preocupado é com a questão
do relacionamento dele com Deus. Independente de onde ele estava. Com certeza ele estava. O cara podia estar ajudando na igreja. Ah, o cara não está dando dinheiro, mas está ajudando, eu vou deixar ele aqui, ó, do meu lado. Mas tá bom, ó. O cara ajuda e tal. Mas, meu, e o relacionamento dele com Deus? Esse pastor estava preocupado com ele. Estava preocupado com o relacionamento dele com Deus. Mas ele não entendeu por quê. Porque ele estava no início da caminhada. Ele estava na beirinha do rio. Entendeu? Essa que é a questão da coisa. Então, é muito mais profundo do que a nossa cabeça complexa acha. É simples, mas para nós é muito mais profundo. Digo, mas você que está andando na frente com a pastor. Aí o pastor chega para você e fala, você não está no banco, você não dá um risco. Você vai. Claro, mas depende da maturidade, irmão. Depende da nossa maturidade Você vai espiritual. continuar. Entendeu? Há de convir que determinada maturidade que a gente tem para determinados trabalhos da igreja, a gente não pode sequer atuar. Tá? Alguns trabalhos dentro da igreja, você tem que ter um nível de maturidade grande. Quando você começa a fazer por você e não por Deus, Você está encontrando o que no meio? Deus ou você? É. Exatamente. Muita gente inicia um trabalho, inclusive até uma igreja, como um pastor ou como algo assim. Isso daí já não é questão de tempo, é questão de entendimento. E de profundidade com Deus. Tá? O cara não começa com esse entendimento, ele já começa com ele mesmo querendo se encontrar. Né? Aí você tem os trabalhos aí que são dinheiro em primeiro lugar, que muitas vezes macula o reino de Deus, que as pessoas não têm entendimento por conta desses trabalhos assim. Entendeu? Mas é assim, exatamente. Então, você tem que ter determinado conteúdo para você estar engajado em algumas coisas dentro da igreja. Essa que é a questão. Mas é assim, então, não sei se alguém tem mais alguma coisa para complementar, porque assim, a quarta e última verdade era essa daqui. Vocês compreenderam a questão do coração? Do homem segundo e mulher segundo o coração de Deus? Então, gente, na boa, encerrando aqui nossa aula, vamos procurar buscar mais a Deus, estar mais engajado com as Eu coisas. tenho uma coisa para complementar. Claro, complemento. Aprendi, quando tempo do teve tudo, eu aprendi que não é só você entregar o dízimo, você se doar pelo dízimo. Oferta viva. É isso, é isso. Essa que é a coisa da... E isso não vai beneficiar Deus, vai beneficiar você. Então, Você. Entendeu? Beneficia você. Então a gente não é... Para o mundo a gente é trouxa, né? Perdão uma palavra, né? A gente está dando dinheiro para o pastor. Essa vez que não é para o pastor, né? Mas quando você está engajado, está entendendo como funciona a coisa, não é bem para o pastor o negócio. Né? Lá em Atos 2, eles vendiam tudo e davam para a igreja, porque a igreja era algo centralizador e ela gerava o quê? Justiça, equidade na coisa. Não é bacana você estar numa igreja que você come do bom e do melhor segundo você família. Não é justo. Então, o conceito de justiça do reino de Deus é bem diferente do conceito de justiça do segundo. Entendeu? É que nem a mesma coisa de você ter dinheiro em caixa na igreja, tipo a igreja ter dinheiro em caixa sobrando e ter gente passando necessidade na igreja. Não tem. Não tem cabimento. Mas isso daí é que Deus quer que você se desperte, que você entenda. É só uma parte do todo. Se você está engajado, você vai entender. O reino de Deus ele já foi instituído, tá? E ele está para gerar justiça entre os homens. Entendeu? E a justiça entre os homens compete dessa forma. E um dos pontos de justiça entre os homens é essa questão. Fala aí. Não, em 2020, eu fiquei questionando, né? Muita coisa. E aí eu estava pensando assim, mas eu vou
Por exemplo, eu não sou linha de frente, não sou. De lá na frente, pegar o microfone e orar e falar, eu trago, eu não sei. Aí que a gente tem. Aí eu preciso na área, eu sou aqui. Aí, nesse projeto que eu fiquei longe, o pastor entrou em contato comigo, aí eu falei, e eu fiquei pensando, aí eu fiquei em casa refletindo. Aí foi a frase que eu peguei para a vida, que eu assisti lá no filme. Que um serviço simples, quando bem feito, se torna importante. Então, assim, se eu não tenho R$ 300 para ensinar, então eu pouquinho vai fazer falta. Aí eu fiquei pensando, se eu não consigo doar uma cesta básica inteira, só um sabonete, nem vai fazer diferença o sabonete. Aí eu fiquei com. Aí eu parei. Aí eu falei, não. Então, serviço simples, quando bem feito, se torna importante. Então, se o meu é pouquinho, mas é o quê? Olha o seu sabonete, mas você está Porque o seu pouquinho junta com o meu pouquinho. Um pouquinho dela. O seu sabonete Me ajuda em algum. Vai dar uma riqueza. uma parte do todo. Sim, mas eu faço parte do corpo. Olha, se todo mundo doasse um item, a nossa igreja inteira doasse um item, a gente faria a cesta básica com os olhos fechados. Tranquilo. Sem ter a correria do final do mês, sem ter desespero de não ter uma lista, de ter que correr atrás de onde a gente vai buscar, quem pode doar. Entendeu? Se cada um doasse um item. Não precisa ser muito caro, mas um item apenas. Cada um da igreja, um único. A gente não estaria só em Olha, contar um testemunho? Pode. Aos nossos olhos, a gente tem sempre essa expectativa, assim, de, com base na nossa experiência, naquilo que a gente acha valoroso, grandioso, criar uma expectativa. Mas para Deus tudo é diferente, né? Deus enxerga o improvável, né? Deus enxergou Davi no meio da malhada, cuidando dos animais, e brinquei ali. E um testemunho que eu escutei esses dias que marcou muito. Tinha um adolescente e ele escutou uma pregação e na pregação alguém falou para ele que um grande homem de Deus ia orar pela vida dele e assim, ia abençoar a vida dele orando em algum determinado momento da vida dele. E aí ele falou que um dia esse rapaz que ouviu essa palavra, ele estava num grande congresso e aí no meio do congresso chamaram ele para orar e aí um homem orou pela vida dele. Aí ele ficou assim, nossa, um grande homem de Deus, um grande pregador, orando pela minha vida, essa era a palavra que eu queria receber, vai dar tudo certo depois daqui. Ele falou que começou a viver o pior momento da vida dele. Tudo difícil, tudo assim, nada dava certo. Aí um dia ele foi, passou muito tempo, ele foi para um acampamento de crianças, e disse que crianças de 8 a 12 anos, e assim, bem bagunceiras, ele cuidando das crianças, lá no quarto, lá com várias crianças. E ele já estava meio desanimado. No último dia, aquelas crianças começaram a orar, fizeram um momento de oração, começaram a cantar. E ele achou aquilo lindo, né? Várias crianças orando, de repente, buscando a Deus. E aí ele começou a orar, se ajoelhou. E aí, quando ele estava ajoelhado, veio uma criança de uns 8 anos, colocou a mão nele, assim, na cabeça dele, e começou a orar pela vida dele, falando que Deus ia ter um propósito lindo na vida dele. E aquilo impactou uma criança tão pequena. Aí, quando o Espírito Santo lembrou aquele momento, você lembra aquele grande homem de Deus que orava por você? Não era aquele homem, era essa criança. Que seria um grande homem de Deus. Então, aos nossos olhos, a gente espera que, porque fulano canta, porque fulano prega, porque fulano está lá na frente, porque fulano vem CD. Não, Deus vai usar o simples. Aquele que está sempre orando, que está sempre buscando. Então, aos nossos olhos, a gente espera a forma como Deus vai fazer. Mas Deus sempre faz de formas diferentes. Então, vocês têm muito impacto. Exatamente. Me lembra aquilo que é aquele grupo Morada. Tem uma frase que o cara fala antes de uma música, que ele fala assim: crianças querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas apenas um Deus tem criança. É muito, muito bacana, né? Mas então, é isso, gente. Assim, resumindo a nossa aula de hoje aqui,
sobre esse livrinho aqui, até que nada mais importe, é que a nossa vida e algo que nós temos que colocar em prática, né? Ora, chega em casa, ora, vamos pensar nessa questão de todo o coração. Pensa na reciprocidade, o imutável amor do nosso Deus, tá? Que realmente tudo isso, Deus está disponível, é a fonte de vida, mas depende da gente também buscá-lo, tá? E quanto mais nós buscamos, mais a profundidade adquirimos, mais ele se revela a nós, tá? E sim, vamos entender, a partir de tudo isso, o que realmente Deus quer da nossa vida, o real sentido da nossa adoração, tá? Então, assim, encerramos a aula de hoje. Gostaria que todos estivessem aqui no próximo domingo. Não sei se a Dida dará aula ou se eu voltarei aqui com vocês. Mas, enfim, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Só gostaria que vocês continuassem. E não só nesse mês de janeiro, né? Nós estaremos, sim, firmando a nossa escola bíblica dominical, a estrutura para iniciarmos em fevereiro, tá? Estejam conosco, incentivem as pessoas, os irmãos, a participarem também, para que, sim, eles entendam que estudando a palavra é uma maneira exata da gente cada vez mais conhecer esse Deus que nós servimos. E conhecendo o Deus que nós servimos, nós, diante de determinados questionamentos, até que a Vanessa colocou aqui, nos dá uma certa forma de respondermos com aquilo que o Espírito Santo quer que a gente responda, tá? Que as pessoas entendam o real sentido da nossa fé. E a busca e constante de Deus, pelas coisas de Deus, também nos faz entender que muitas vezes ele pode por propósito qual o real sentido da nossa fé. Para quê? O que estamos fazendo? Qual o real sentido das nossas atitudes? Daquilo que a gente faz para Deus, daquilo que a gente faz no secular, que também é para Deus. Tá? E se realmente estamos dando a real adoração ao nosso Deus. Tá? Então, tá? Agradeço a presença de todos aí. Gostaria, sim, tá, de pedir para alguém fazer uma oração, para nós encerrarmos. Tá? Uma oração que alguém queira fazer, não vou citar nomes, voluntária, obrigado. Às vezes pode ter o negócio, as palavras. Né? Tá? Por favor. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui ante a Tua presença, ó Pai, para juntos aprender mais e mais a Tua palavra, Pai amado. Ser com o Rodrigo, ó Pai amado, ser com a aula de hoje, que eu tenho certeza que ela foi poderosa nas nossas vidas, ó Pai. Ó Pai amado, muito obrigado, ó Pai amado. Olha também para aqueles que não te conhecem, ó Pai amado, para que eles possam, ó Pai, buscar a Ti de todo o coração, ó Pai amado. Vai de encontro àqueles que não têm moradia, ó Pai amado. Toma posse daquelas vidas, ó Pai, para que eles possam encontrar uma moradia, ó Pai. Ó Pai amado, buscai-me e acharei, ó Pai. Buscar-te-ei e acharei. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, gente.